it up, dust it off. When I fall down 11, I get up 12. Don't need nobody else. Yeah, I can save myself. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à segunda temporada do Propósito Cast. Estava com saudade desse lugar aqui, espero que vocês também. Aqui é o lugar, esse podcast é o lugar que a gente fala de negócios, vida pessoal e propósito, e tudo isso converge para o mesmo lugar. Eu sou a Cintia Antunes, apresentadora desse podcast, que é oferecido pela Propósito, que é uma aceleradora de negócios que tem como missão acelerar negócios com propósito, que tem forte impacto social, ambiental e de governança. E a gente faz isso através de 4 motores de aceleração, que são gestão, growth, finanças e pessoas. Por falar em pessoas, o nosso tema de hoje tem total relação. A gente vai falar sobre saúde mental no trabalho, que é um tema que vem sendo discutido recorrentemente e agora, com as atualizações da NR1, ele vem ganhando mais abrangência porque as empresas estão precisando olhar para os riscos psicossociais dos seus ambientes de trabalho. Para falar sobre esse tema, eu convidei 3 pessoas aqui muito especiais, cada uma com a sua expertise. Vou começar as apresentações oficiais aqui. Então, ao meu lado, Davi Sender, psiquiatra, professor, escritor e fundador do Espaço Calmamente, onde lidera uma equipe dedicada a uma abordagem inovadora e humanizada da saúde mental. Com mais de 10 anos de experiência e milhares de pacientes atendidos, ele se destaca como referência em psicoeducação, capacitando pessoas a compreenderem e cuidarem de sua saúde mental de forma integral. Além de lecionar em pós-graduações e cursos livres, é palestrante em eventos acadêmicos e corporativos e autor do livro O Livro para Quem Adoeceu. Davi busca desestigmatizar a psiquiatria e promover um modelo de cuidado baseado em empatia e respeito. Seja muito bem-vindo, Davi. Finalmente conseguimos marcar, né? Quase um ano para conseguir marcar. Pô, desorganização minha, é verdade, né? Não, por agenda atribulada. Porque o Sara já era doido para vir, né? Eu fiquei muito honrado por vir aqui, Cris. Muito obrigado pelo convite. Fico feliz que você tenha vindo. Temos aqui também Bruno Carvalho, empresário, pai de 3 filhos, marido da Luciana e fundador do Grupo Carvalho, nosso cliente no Propósito. Carvalho é uma consultoria que há mais de 10 anos atua na linha de frente da saúde, segurança do trabalho e meio ambiente, reduzindo riscos para o empresário pensar no que importa. Técnico em segurança do trabalho, turismólogo por formação e Master Practitioner, falei certo? Eu tenho dificuldade com essa palavra, em PNL. Ele une visão estratégica, linguagem de impacto e experiência prática para transformar ambientes corporativos. Ele não está aqui só para falar da norma. Veio também mostrar como a nova NR1 pode inaugurar um novo modelo de gestão, mais humana, inteligente e produtiva. Porém, quando a mente humana entra no mapa de riscos, a liderança precisa evoluir. E com ela, o jeito de cuidar, produzir e prosperar. Adorei essa descrição. Seja bem-vindo, Bruno. Oh, muito obrigado, estou honrado de estar aqui. Também. Conseguimos. Muito obrigado. E também temos aqui Rafa Maranha. Rafa tem 34 anos, economista de formação, maquiadora desde os 16 e designer de sobrancelhas. Natural de Andrelândia, criada em Leopoldina, hoje vive em Juiz de Fora, compartilha sua vida e trabalho nas redes sociais e é onde se tornou especialista em realçar belezas de forma leve, sofisticada e única. Em cada atendimento, Rafa busca oferecer mais do que estética, uma experiência de cuidado, autoestima e confiança. Muito legal que a sua bio, inclusive, fala sobre o que você quer trazer depois de tudo que você viveu aí de toxicidade no trabalho, né? Seja bem-vinda, Rafa. Obrigada, Cintia. Um prazer estar aqui com vocês, né? Com essa mesa super qualificada para a gente conversar sobre burnout, sobre abuso no trabalho, né? E o que a gente fez depois disso também, né? Eu acho que é muito importante. Então, vamos lá. Eu quero trazer alguns dados antes da gente começar a nossa discussão aqui. Hoje, mais de 40% dos trabalhadores no Brasil relatam sintomas de ansiedade ou estresse crônico relacionados ao trabalho. O Brasil é o segundo país com mais casos de burnout no mundo, atrás apenas do Japão. Doenças mentais são a 3ª maior causa de afastamento do trabalho no país, atrás apenas de lesões e doenças musculoesqueléticas. Em 2024, um em cada 3 afastamentos por auxílio-doença estava relacionado à saúde mental. Estimativas mostram que a cada R$1 investido em saúde mental, as empresas têm R$4 de retorno.
Então a gente precisa falar sobre isso, né? E para a gente começar, vamos contextualizar um pouco aqui. A gente tem várias doenças que a gente pode falar em relação, né, ao psicossocial, mas vamos começar contextualizando sobre o que é o burnout, porque existe o estresse no trabalho e existe a doença que é o burnout, né? O que é um, o que é o outro, como diferenciar, Davi? Obrigado, Cíntia. Na verdade, sim. O burnout, ele é uma condição pandêmica, ele sempre existiu, né? A gente é igual, vamos dizer, bullying. Existe desde antes de Adão e Eva, só que a gente precisa colocar um nome para poder estudar o comportamento e o padrão que isso ocorre. Então, assim, o que a gente tem visto, na verdade, além do maior conscientização em relação ao adoecimento do trabalho, porque antes, na verdade, isso sempre, novamente, isso sempre aconteceu, só que antes a pessoa era afastada, falava que era por dor de cabeça, falava que era por algum tipo de lesão, até porque o próprio adoecimento mental aumenta o índice de dores corporais, enfim. E só que as pessoas começaram novamente a conseguirem a poder reparar qual era o impacto que isso acontecia e a relação que isso tinha com o ambiente delas. O burnout, ele na verdade é uma condição ocupacional, ele é considerado uma síndrome dentro de uma condição dentro do trabalho que é diferente, por exemplo, da depressão e enfim, dos outros DSMs, né? O burnout ele vai ser caracterizado como, vamos dizer, como um ler emocional. Então, da mesma maneira que as pessoas sempre falam, é bobagem, LER-DOT, né? Só que, assim, depois de um tempo a gente começou a ver que isso era uma condição altamente associada à maneira, à ergonomia que as pessoas pautava para elas, e a gente teve uma melhora disso com ginástica laboral, né? As pessoas têm enfim, um nível, uma altura das cadeiras, e por conta disso, a gente teve uma melhora do desempenho, produtividade, etc. No que tange a saúde mental, a gente tem múltiplos problemas. Não é só dentro da empresa. O impacto muitas vezes é dentro da empresa, mas ele começa dentro do modelo que a gente tem não só de trabalho, mas social. Então, o burnout, novamente, ele acaba sendo uma resultante de uma série desses vetores. O adoecimento que a pessoa passa a apresentar, primeiro, diferente da depressão, por exemplo, ele é uma condição em que, dentro do ambiente de trabalho, o paciente começa a adoecer e de lá ele leva para fora, diferente da depressão, onde ele leva para dentro, né? Você estava dizendo sobre o índice de pessoas que apresentam sintomas dentro do trabalho, esse é o mesmo índice que as pessoas apresentam fora. No Brasil, a gente tem 40% das pessoas, 40% a 60% das pessoas vão ter algum problema psiquiátrico ao longo da vida. E isso é um número surreal, né? Por isso que é o primeiro lugar do lugar mais ansioso do mundo, né? A gente considera o Brasil. Mas, então, assim, o burnout ele vai ser caracterizado por, primeiro, uma exaustão não só física, mental. E, assim, o nível de estresse é necessariamente muito alto, de maneira que a pessoa não consegue compensar, não consegue regular a quantidade de estímulos que ela tem, a quantidade de estresse quando comparado aos recursos mentais que ela tem. Então, o grau de estresse que ela vai ter vai ser muito grande. Segunda coisa, a gente tem o que a gente chama de um certo cinismo, que a gente fala que é uma despersonalização. A pessoa vai tendo, por um mecanismo de defesa emocional, ela vai criando um automatismo em relação ao trabalho. Ela vai deixando de ter a personalidade dela e a conexão emocional com as coisas que elas fazem. Então, a primeira descrição foi feita, na verdade, dentro da área da saúde, e o que era muito descrito é que os profissionais de saúde, eles perdiam empatia com os pacientes. Tamanho o grau de automatismo que eles tinham, né? Foi um trabalho em série. Tanto que o próprio trabalho em série já é fator de risco, né? Isso como defesa? É uma defesa emocional, porque a pessoa ela vai entrando num estado numbness, né? Ela vai entrando num estado cada vez mais apático. E o fato é que, além dessas condições, o paciente vai tendo uma perda de eficácia no trabalho expressiva, o que às vezes nem sempre a coisa aparece quando o grau de demanda da pessoa, por enquanto, assim, vamos dizer, ele ainda é compensado. Quando às vezes o grau de demanda ele oscila. Então, quando o grau de demanda sobe um pouquinho, fica evidente que a pessoa está adoecendo. Então, a gente vai ter a perda de eficácia, cinismo, né, dentro desse sentido, uma condição um pouco mais filosófica, a exaustão desse paciente e uma perda de propósito e os sonhos dentro do trabalho. E aí o impacto é enorme.
Agora, o estresse, ele é uma condição necessariamente transitória. Sem o estresse do trabalho, muitas vezes a nossa própria produtividade não vai aumentar. Então, a diferença, né? O burnout diminui a produtividade, enquanto o estresse pode aumentar essa produtividade, pode aumentar a gente ter o estímulo para conseguir entregar alguma coisa. Só que o estresse, ele, novamente, ele passa. Ele é quando a gente tem que entregar uma demanda, quando a gente começa a ter, enfim, começa a ter que fazer um trabalho um pouco mais exaustivo. E o estresse, ele vai fazer com que a gente crie mecanismos para compensá-lo ou aprender com ele. O burnout, ele não nos ensina. Ele é deletério pra gente. Sim. E o que eu ia te perguntar, você falou que esse índice de 40%, ele também vale fora do ambiente de trabalho, né? O que você acha que coloca o Brasil nessa rota, tanto dentro do trabalho, quanto fora do trabalho, de esse índice alto de doenças psicossociais? É uma excelente pergunta. Esse índice que a gente tem, ele na verdade não é necessariamente em termos de diagnóstico. As pesquisas foram feitas principalmente em termos de sintomas. E o que acontece no Brasil, assim, eu falo para vocês, até tem algumas discussões sistêmicas em relação ao próprio NR1, que quando eu trabalhei num CAPS, por exemplo, a quantidade de pessoas que nos procuravam por transtornos psiquiátricos e que o problema, na verdade, era completamente social, né? Então, assim, tem que trabalhar 12 a 14 horas por dia para pegar 2 horas de condução. E aí chega em casa, na verdade, ganha um salário mínimo, não consegue sustentar nenhum tipo de vida externa, né? O Brasil é um lugar onde muitas vezes a gente não tem hobbies. Uma coisa que fora do Brasil a gente tem é uma cultura, né? Aqui a gente tem muito menos hobby. O retorno financeiro é baixo, o grau de corrupção ser muito alto gera um descrédito nos sistemas que a gente tem educacional, etc. Então, as pessoas, a falta de retorno que elas têm, que é o quê da gênese do burnout, a falta de retorno no que é investido é muito grande. E a gente tem pouca educação socioemocional, né? A gente tem Eu ia comentar baixo, isso, né? a falta de letramento emocional. As pessoas, Exatamente. elas são ansiosas, depressivas ou estressadas, e elas não sabem que elas são, né? Então, Eu senti muito isso quando eu comecei a ter contato com terapia, apesar de ser filha de psicólogo. Mas quando eu comecei a aprender mesmo, ter esse letramento emocional do que você tá sentindo, né? Do sentimento. Eu acho que isso falta até na escola. Você tá triste, você tá com raiva, você tá alegre, você tá feliz. Acho que a gente confunde um pouco, às vezes, alegria com felicidade, tristeza com raiva, com ódio, com ira. E a gente não sabe. Que você vai conversar com as pessoas não sabem, né? Então, por isso que você falou que esse dado é um dado mais baseado em sintoma. Na hora que você falou, eu pensei nisso. Eu falei, falta letramento emocional. Eu sinto muito isso conversando com pessoas mesmo, que as pessoas não sabem o que elas estão sentindo. Eu acho que dentro do ambiente empresarial ela pode até saber, mas ela tem pouco espaço também para revelar o que ela está sentindo. Sim. Porque é um ambiente fechado no que diz respeito a sentimento. Eu mesma fui perceber os efeitos, né, do burnout só depois que eu saí do ambiente ao qual eu estava inserida e quando eu comecei numa outra empresa, porque aí eu tinha muito isso que ele comentou, esse cinismo e esse automatismo também. Então eu já tinha automatizado alguns tipos de comportamentos meus mesmo, evitando, né? Ser chamada a atenção ou evitando qualquer conflito. Então, eu já estava meio que mecânica e eu só fui perceber depois que eu saí, por falta de letramento emocional, depois que eu saí do primeiro ambiente, que foi o que me ocasionou o burnout. Por falta de letramento emocional e porque também no trabalho é um lugar onde a gente não se expõe emocionalmente, né? Principalmente, eu acho que nós mulheres, né? A gente já é vista como muito emocional. Então, no ambiente de trabalho, a gente tenta ser mais dura, né? Mais inflexível, menos transparente quanto às emoções, porque a gente já é colocada nesse lugar. Então, foi bem difícil para mim chegar nesse lugar. Eu estaria nesses 40% aí que ele falou por não saber realmente o que eu estava sentindo. é muito interessante que você colocou assim, a gente estava conversando, por exemplo, estava conversando junto aqui um momento que você falou que chorou, né? Uma das coisas que acontece muito no burnout é
essa falta de regulação emocional. E a pessoa, por exemplo, ter crises de choro do nada. Ela fala assim, a pessoa parou na vaga dela e aí ela não sei porque deu um ataque com aquilo ali. Ela fala, não se reconhece, é uma coisa que ela geralmente não faria. Mas o burnout, ele vem de uma maneira oscilante, né? Ele vem de uma maneira progressiva. A gente não percebe no início, né? A gente vai tentando regular, Exato. né? Aí, quando eu mudei de emprego, que eu fui para a segunda empresa, e aí já era uma outra empresa, uma outra visão, uma empresa multinacional, já tinha muito essa visão de saúde mental. Você comentou aí na apresentação, tipo, a cada R$ 1 investido em saúde mental, o colaborador ele retorna R$ 4, né? Então, nessa segunda empresa que eu fui trabalhar, eles tinham muito essa visão. 2 vezes por ano, um dia da saúde mental, que eles estimulavam você, você tinha folga, mas para você fazer coisas para sua saúde mental, tipo hobbies, leitura, atividade física, pintura, sei lá, qualquer coisa que você gosta de fazer que não esteja relacionado ao seu trabalho e ser um dia útil no meio da semana, ou segunda ou sexta, para você poder engatar num final de semana. E aí é que você vê que você tá nessa leva assim do burnout, de você chegar num ambiente, então um ambiente totalmente diferente, um ambiente preparado para receber um novo colaborador, colaboradores mais frescos, vamos dizer assim, porque eles estão sendo estimulados frente à saúde mental, e você chegar nesse ambiente, você se sentir retraída, você sentir uma onda de choro incontrolável, e aí ao mesmo tempo você também, eu tinha um pouco disso. Quanto mais eu não conseguia controlar o choro no ambiente de trabalho, tanto no ambiente tóxico quanto no ambiente normal, mais eu me culpava, mais eu me sentia fraca por não ter esse autocontrole. Eu ficava assim, eu preciso parar de chorar. E aí eu não conseguia. Entrava no banheiro e chorava mais ainda. O próprio fato de ter que controlar, né? Eu acho que já é um pouco do que a gente vive, que eu sou uma pessoa, eu tenho meus gostos, tenho meu hobby, só que segunda-feira, 8 horas da manhã, eu tenho que segurar a mão e me transparecer ali uma pessoa, um profissional, né? Tem aquela máxima, deixe os problemas do lado de fora da empresa. Né? E aí, como é que você já começa esse cinismo que o doutor falou, que estoura lá na frente, a gente já é treinado a ser o cínico, né? Não, tá tudo bem, porque se eu chorar, eu vou ser frágil, né? E tem uma coisa assim, até você chegar no burnout, você estava colocando sobre esse automatismo. Na verdade, é um conceito que muitas empresas ainda não sabem, porque geralmente a empresa começa a reparar que aquele ambiente está sendo tóxico quando a gente tem um aumento de taxa de absenteísmo, né? Então, e muitas vezes, acho que a NR1 veio para mudar esse tipo de cenário dentro da CIPA, né? Que durante muito tempo, assim, se as pessoas estão faltando, é algo que a gente pode começar a sinalizar. Mas o que você passou até chegar, provavelmente, até chegar ao quadro de burnout, é o presenteísmo muito grande, né? Que a pessoa está de corpo presente e a produtividade cai brutalmente. A gente tem exatamente isso. O presenteísmo gera 4 vezes mais prejuízo para uma empresa do que a falta propriamente dita. O problema é que no presenteísmo você não vê. O presenteísmo você não tá lá. Exato, eu nunca faltei. Nessa empresa que eu tive o burnout, que foi a empresa que, assim, ajudou, né, para eu ter um quadro de burnout, eu nunca faltei. E eu achava um absurdo as outras pessoas que faltavam. Eu olhava e falava assim, gente, como é que a pessoa acorda e ela pensa assim, hoje eu não vou, eu vou faltar. Tipo assim, como se tivesse essa escolha, né? E olhando para trás, que foi o que eu falei aqui no bastidor quando a gente chegou, né? Que eu só fui perceber depois, né, que eu saí, apesar de ter tido um alerta ali na fase final de um outro colega, ter alertado o ambiente, né, as condutas e tudo, só fui perceber depois, e realmente o melhor era se fazer, era ter faltado. Era melhor ter faltado do que estar presente e aquele custo, né, aquele custo emocional, porque era realmente muito custoso. E você para de render. Assim, em números, em resultados, né, entrega de metas, vamos dizer assim, porque eu era comercial, eu não deixei de render nesse sentido. Mas nas outras demandas que eu tinha de sobrecarga, que era desvio de função, né, que eu tive isso também no meu cargo, eu deixava a desejar.
E aí eu precisava de mais horas, às vezes coisas que, por exemplo, eu hoje, né, em plena, assim, com as minhas faculdades mentais plenas, eu faria em 40 minutos. Eu demorava 3, 4 horas para fazer, porque realmente você tá cansado, mentalmente, fisicamente, e só gerando, só cumprindo demanda, né? Bem automatizado mesmo, vivendo um pouco o mix do cinismo, do automatismo, de as coisas virem em ondas. Quando você percebe, você já tá, assim, afogando, né? Você já tá lá embaixo. Ô, Rafa, eu queria entender um pouco o que que te despertou para você começar a suspeitar que você pudesse estar nessa situação de adoecimento mesmo, né? Você comentou aqui da foto, que eu acho interessante também falar aqui, mas por que que eu tô te perguntando isso? Trazendo um pouco do que o Davi falou, eu vivi já isso em algumas empresas, não pessoalmente, né? Mas vendo outras pessoas passarem por burnout, em empresas que eu era consultora, inclusive. E eu vejo duas situações muito frequentes disso que você trouxe, que é uma coisa, a pessoa ela vai mudando o perfil dela, né, que é esse cinismo, e ela não vai percebendo, ela deixa se ela era uma pessoa empática, ela deixa de ter essa característica, ela já não consegue mais olhar para o time dela, né? Se eu estou falando de um líder, por exemplo, já se torna uma pessoa super mecanizada, que já não consegue exercer a liderança ali na sua plena função. Uma pessoa que às vezes perde o prazer de, por exemplo, eu lidei com uma situação que era uma mãe, né? E aí depois ela me relatou isso. Eu já chego em casa, eu não tenho mais prazer de lidar com os meus filhos, porque o prazer dela está em produzir, produzir, produzir. Ela acha que está produzindo, né? Porque existe uma perda de produtividade ali, mas ela fica presa naquele ciclo vicioso de trabalho, que é também uma doença, né, do workaholic em si ali. Mas, ainda assim, essas pessoas precisam de uma gota d'água, né? Eu acho que até tem um nome para isso, tem algum livro que eu li que fala isso, esqueci a nomenclatura. Mas que é isso, a pessoa vai vivendo um monte de coisa que quem tá do lado de fora fala, cara, isso não tá normal. Mas a pessoa tá achando que tá tudo normal. De repente acontece uma coisa que ela fala, caraca, como que eu não tinha visto isso antes, né? Para você, qual que foi essa gota d'água? Como que foi que isso se deu? O processo foi bem assim mesmo, do jeito que você falou. Na época, eu estava num relacionamento, então o meu companheiro, ele, sempre que eu chegava em casa ou do trabalho, principalmente quando eu comecei a ter essas alterações de humor, de ficar mais chorosa ou às vezes muito nervosa com as situações que aconteciam no ambiente de trabalho, ele sempre falava, Rafa, isso não é normal. E, tipo assim, eu também estou trabalhando, né, CLT, numa empresa, também é grande e tudo, mas isso que acontece lá não é normal. Ele sempre me alertava, mas ao mesmo tempo, assim, eu contextualizei vocês, né? Eu fui trabalhar no corporativo, numa CLT, numa empresa, a primeira vez, na pandemia, porque a minha profissão como maquiadora, a gente foi o último setor a voltar, né? Os eventos. Então a gente dependia de eventos, então a gente não tinha como trabalhar. A gente ficou literalmente 2 anos sem trabalhar. A gente foi voltar a trabalhar em 2022, igual era antes da pandemia. Então, assim, o primeiro sinal que eu tive foi esse alerta. A minha família, né? Eu moro aqui em Juiz de Fora já tem 17 anos, então eu moro sozinha. Mas a minha madrinha, os meus familiares que conviviam mais comigo, eles também falavam que eu não tava. Assim, eu não tava. Parecia, a minha madrinha ela falava assim: parece que você perdeu a alegria que você tinha. Eu sempre fui muito comunicativa, conversava. Então, assim, o tempo que eu tinha, é o que você falou dessa mãe. Eu chegava em casa, eu não queria fazer nada, eu queria simplesmente deitar e dormir. Eu não queria ver um filme, eu não queria conversar com meu namorado, eu não queria estar com a minha família, eu não queria nada, eu queria simplesmente, sei lá, ficar existindo deitada na minha cama. Eu só queria isso. Então, o primeiro sinal foi esse, né? Ah, você não tá bem. E aí essas pessoas mais próximas falavam que eu também não fazia nada que eu gostava mais, assim, igual eu tinha parado de fazer CrossFit, e aí eu não fazia questão de sair, de ir em aniversário, de socializar. O tempo que eu tinha, eu queria ficar em casa com o mínimo de gente possível e tudo. Mas a gota d'água mesmo, assim, que virou a chave para eu pedir demissão, porque eu vi que eu não seria demitida por causa das entregas.
do meu perfil também. Eu também tive uma movimentação em termos de troca de perfil, né? Em corporativo a gente faz muito aquelas análises DISC, né? Que eles analisam os perfis das pessoas. Então, quando eu entrei na empresa, eu era comunicadora executora. E para eles não era bom isso. Para o CEO da empresa, para o supervisor, uma consultora comercial, ser comunicadora é muito emocional, você precisa ser mais executora, fazer, né? Ser menos emocional. Então, desde que eu entrei, eu lembro de eu ter esse sentimento também. Eu não posso ser emocional, eu não posso ser comunicadora, eu preciso diminuir isso dentro do meu perfil. E o ideal seria eu me tornar uma executora, sei lá, planejadora, uma executora analista. Como se a característica comunicadora do meu perfil fosse ruim. E na segunda vez que eu fiz o perfil, a análise do perfil, né, com essas plataformas que fazem essas análises, eu já não era mais comunicadora. Meu perfil dominante se transformou num executor, que era o ideal, assim, que a empresa tinha para mim. Então, assim, só que isso também só percebi depois. A gota d'água foi um caso de assédio mesmo com uma colega da equipe, mulher. A maior parte da equipe do comercial da empresa era formada por mulheres. Eu já fazia um tipo de observação em relação a esse comportamento, tipo, como que uma equipe formada por mais mulheres é tão coagida, vamos dizer assim. A gente era muito pontuada em feedbacks, em reuniões, sobre isso, sobre ser emocional, sobre falar demais, sobre ser mulher mesmo. Então, era muito pontuado características femininas, mas a equipe era formada sempre por um número muito maior de mulher. Na época que eu saí, eram 2 homens, e eu acho que 2 homens, assim, na equipe, e 8 mulheres, e os nossos chefes eram 2 homens também. E o CEO, um homem. Então, quando aconteceu esse caso específico, já vinha acontecendo casos de assédio moral, com outras mulheres também, e eram sempre mais agressivos do que com homens. E eu já vinha observando isso me incomodava um pouco, mas eu guardava aquilo pra mim. Quando era comigo também, eu sou uma pessoa mais responsiva, assim, vamos dizer assim. Então a pessoa fala comigo, às vezes eu respondo, ou eu pergunto, então eu não levava tanto isso pro pessoal. E como eu nunca tinha trabalhado no corporativo, eu não sabia que aquela movimentação, aqueles tratamentos, aquelas condutas eram, tipo, antiéticas, né? Então, pra mim, eu falava assim, todos os outros lugares devem ser assim também, né? E precisava trabalhar, a empresa tinha uma vantagem de ter um ticket muito alto, que era muito atrativo realmente, acho que só perdia para banco. Então, a gente tinha um VA e um VR muito alto, falava assim, não, eu preciso disso daqui. Então você acabava aceitando. Mas quando chegou nessa situação de assédio mesmo, sexual, com uma outra pessoa da equipe, que envolvia também a parte de processos comerciais, de vendas, de clientes, então tinha muita coisa envolvida que ali bateu muito de frente com os meus valores. Eu não tinha um diagnóstico de burnout ainda. Eu tinha um diagnóstico muito problemático, assim, pela minha psicóloga. Já tinha sido encaminhada a um psiquiatra. Eu fazia terapia e eu já sabia que tinha alguma coisa acontecendo, porque eu aumentei as minhas sessões de terapia com o passar do tempo. Então, tinha semana que eu fazia 2, 3 vezes por semana, de tanto assunto e tantos problemas que tinham em relação ao trabalho. Mas existia um pouco de preconceito quanto a ir num psiquiatra. Você pensava, nossa, eu sou nova, vou num psiquiatra, vou tomar remédio. Existe também, acho que, um medo, né, quanto a isso. E, e essa falta mesmo de letramento emocional. Então, eu sabia que estava acontecendo alguma coisa, as pessoas à minha volta me alertavam, meus amigos e familiares, mas eu falava, cara, eu gosto do que eu faço lá. Eu gosto dos meus clientes, eu gosto do meu dia a dia, da minha rotina, eu gosto dos resultados que eu entrego, eu gosto do resultado financeiro que me traz, né, da segurança financeira que eu estava tendo, porque na pandemia a gente perdeu isso com o fechamento dos eventos. Mas quando bateu nesse caso de assédio de uma menina da equipe e tudo que estava por trás, que era realmente uma corrupção interna dentro da empresa, o que as pessoas estavam dispostas a fazer para crescer dentro da empresa. E aí eu vi que eu não estava disposta a me submeter àquilo. Falei, não, isso aqui bateu com valores meus e eu não vou, usando uma palavra assim,
feia, né, chula, mas eu não vou me prostituir ao sistema aqui para conseguir crescer. E eu me via trabalhando muito, muito cansada, com muitas horas, né? Horas no trânsito para me deslocar para lá, horas dedicadas ao meu trabalho, que era a minha função, horas extras em casa ou até mesmo na empresa. Então eu falava, gente, eu tô doando a minha vida aqui, né? Eu tô me doando mesmo, tipo, de corpo e alma, e eu não vou ser reconhecida se eu não der outra coisa para eles, né? Tipo assim, além do meu trabalho. Então eu não quero mais ficar aqui. E aí ali foi a gota d'água para eu pedir demissão. Eu pedi a demissão. Só que depois da demissão, eu não melhorei. Eu fiquei muito pior. Eu fui assim no fundo do poço depois da demissão, porque aí você começa a colocar na balança e tipo, eu escrevia muito, né? Porque a minha psicóloga me dava alguns exercícios assim para eu fazer, então eu escrevia muito. O porquê de eu ter aceitado, né? Por que de eu ter aceitado uma pessoa que não me conhece, que não sabe da minha história de vida, me xingar, né? Vamos falar assim, me chamar de incompetente, ou às vezes me chamar de burra, ou às vezes bater em alguns pontos pessoais ou características minhas pessoais, né? Que eu acho que me compõem como profissional, mas isso era muito usado para depreciar, né? O perfil, o meu perfil. Como que eu deixei isso acontecer tanto tempo? Como que eu me permiti assistir outras mulheres sendo humilhadas e eu não me levantar e eu não falar nada? Então, isso bateu muito de frente com os meus valores, com o meu desenvolvimento pessoal, com tudo que eu vinha estudando, né? Sobre feminismo, sobre posição da mulher, sobre o que eu trocava às vezes com as minhas próprias clientes de maquiagem. E ali bateu ruim mesmo essa parte do assédio. Até porque também eu acho que veio uma meio que decomposição assim da liderança. Que o meu caso específico foi um caso de assédio de um líder com uma liderada da minha equipe. Então, você tem uma imagem ali do líder que você está se esforçando para você, óbvio, mas para ele, para a equipe, e ali tudo meio que se desmorona. Então ali para mim foi a gota d'água, mas eu já vinha percebendo aos poucos, né? Essa preguiça social. Eu tenho um comparativo de fotos que eu falei para vocês aqui no backstage, né? Eu tenho uma foto do meu crachá no primeiro dia de empresa e eu tenho uma foto com 1 ano de empresa, né? Que aí eles vêm com aqueles presentinhos, né? Um prestígio ter você aqui com a gente, chocolate colado. Tem eu segurando ali o negócio e a minha cara, tipo, muito olheira, muitos quilos acima do meu peso, muito mal vestida, muito mal apresentada. Então, você vê, assim, realmente a depreciação da imagem. Então, eu já tinha essa noção. Mas realmente a gota d'água pra mim foi um caso com uma colega, nem foi um caso direto comigo. Mas um caso que para você, no seu valor, era grave, né? Que é o Muito assédio. grave. Eu acho que essa gota d'água vem para cada um de uma forma. Eu não tive burnout, mas eu vivi num ambiente de trabalho tóxico, né? Em uma empresa que eu trabalhei no quadro fixo. E você está falando dessa coisa de ter sido com a colega, né? Comigo nunca tinha acontecido nada, mas eu vi acontecer gordofobia, machismo, homofobia, todos os tipos de preconceito que vocês podem imaginar, eu vi acontecendo lá. E depois que eu também saí, me bateu uma culpa. Que é isso, assim, gente, por que que eu aceitei isso? E por que que eu achei que ia acontecer com todo mundo e comigo não, né? Que é isso, às vezes, no seu caso, você viu acontecer com ela e tomou as dores. Eu vi acontecendo com outras pessoas e achei que assim, não vai chegar aqui em algum momento. E quando chega, mesmo bem menor do que chegava em outras pessoas, você fala, gente, a problemática está no ambiente, né? O problema não são as pessoas, eu também não posso me culpar por isso, porque o problema está no ambiente. E falando um pouco dos ambientes de trabalho, né? Eu queria falar um pouco da NR1. Primeiro eu tenho uma pergunta, assim, Bruno, que eu não coloquei no roteiro, tá? Vou te Que pegar bom. agora. Que bom. Tem algumas empresas que eu acho que assim não tem solução, sabe? Que os ambientes são tão tóxicos, Não diga aí. que às vezes a empresa vai tentar implantar um negócio desse assim, mas eu acho que vai ficar para inglês ver. O que você pensa sobre isso? Então, eu tô tendo que convencer, às vezes, até o próprio empresário de que a empresa dele tem jeito.
O que a gente ouve é isso, assim, eu não aguento mais. O grande, eu acho que o que vai mudar esse cenário é a própria necessidade das empresas hoje de ter gente para contratar. Uhum. Porque interessante que a Rafa falou que a gota d'água foi ela ver uma colega, mas da onde eu tô aqui, eu acho que pode ter sido também a gota d'água, não a colega, mas o líder, que é tipo, a gente está aqui para melhorar. Eu tô aqui me dedicando, e esse é o ônus do competente, né, que eu falo. Pô, é o cara que é a mulher que tá ali olhando para evolução, eu vou evoluir. Quando você olha para o seu líder e fala, cara, eu não quero estar ali nessa condição, porque provavelmente se ele galgou essa escada para ser um líder dessa forma, ele precisou assumir uns valores que não tem nada a ver com o seu. Uhum. E isso está gerando no mercado também uma certa peneira agora que é o inverso. As empresas estão precisando de gente para trabalhar e não estão conseguindo. Bruno, não tem gente para trabalhar. E aí eu tenho que convencer o próprio empresário a fazer essa mudança. A gente vê algumas empresas, principalmente, né, alguns clientes que são mais antigos, entender a NR1 como um assistencialismo do governo. Isso aí, o cara já ganha bolsa daqui, bolsa dali, agora ele vai fingir que está ansioso, e aí a gente mostra número. Cara, não, os números são alarmantes, as pessoas estão tentando dar o seu melhor e não estão conseguindo, né? Eu tive um quadro de burnout já, vivi isso, não tão severo quanto o seu, mas é, 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 na PNL a gente classifica o estresse como um, um objetivo a cumprir e pouco recurso para executar. Ou seja, todo mundo quer estar bem, todo mundo quer ser feliz, né? E ele não tem recurso para executar isso, não consegue fazer, daí começa a criar a sementinha ali do burnout. Como é que a gente está vendo isso na empresa hoje? Os empresários já estão olhando para o lado e vendo algumas empresas tendo resultado com isso. E aí junta isso com a falta de mão de obra, né? E a falta de gestão também de pessoas dentro da empresa, que acaba aumentando, é atestado, por motivo qualquer, mas olhando do lado do empresário, ele vê só o atestado. Tipo, pô, atestado toda hora, eu contrato, ensino. Essa semana teve uma cliente que chorou na minha frente. Ela falou, Bruno, eu não sei o que eu faço mais, e começou a chorar. Eu estava apresentando para ela uma proposta de realmente fazer um treinamento com a equipe. Ela falou, não sei o que eu faço mais. Ontem eu passei aqui 2 horas ensinando a pessoa como é que ela ia fazer o serviço. E hoje ela simplesmente não veio, não me mandou mensagem. Não... Assim, é cultural. O que a gente está tentando passar é que hoje a NR está olhando para o invisível. Que antigamente era isso. Quantas pessoas perderam o braço? Quantas pessoas morreram no trabalho? Quantos acidentes de trânsito a gente teve aqui? Agora é isso, é o invisível. Não tem como mais. Se a pessoa realmente resolver falar que está ansiosa, ela vai falar. E por que não você criar um ambiente onde você mesmo vai ser beneficiado? O próprio empresário, ele quer chegar na empresa dele e não ter que passar por isso. E essa nova forma de ver já está fazendo efeito, eles já estão começando a perceber, e a maioria ainda está assim, tá, eu já sei que é assim, mas eu não faço a mínima ideia como é que eu vou fazer isso. Sabe aquele pai que bate ainda? Pô, é o recurso que eu tenho, cara, eu ainda bato no meu filho, o recurso que eu tenho é esse. Mas a gente já vê sim essa luz no fim do túnel, porque os números começam a mostrar. Já tem cliente, caso de cliente, por exemplo, levando a equipe para Ibitipoca e leva para praia. Aí o funcionário nunca viu a praia. Quem que me levou à praia? Foi meu chefe, cara. Meu chefe me levou para ver o mar. Vai ver a fila de currículo que tá lá para entrar. É fila.
para entrar na empresa. Você estava comentando sobre a norma, né? Só para a gente tangibilizar melhor, quais são os itens hoje que são analisados em relação à saúde mental, né, dentro da NR1? Então, a NR, ela leva em consideração os itens por exemplo, falta de autonomia no trabalho, carga excessiva, o próprio trabalho com o público, se a pessoa trabalhar com o público, ela já vai estar direcionada a um risco psicossocial. O que você falou da falta de letramento é uma falta de treinamento. A pessoa saber até que ponto eu estou sofrendo um assédio moral, até que ponto eu estou sendo cobrado. E as pessoas não têm essa capacidade, né? O próprio preconceito com o fato de ir num psiquiatra, num terapeuta, num psicólogo. A função da emoção, né? Que a gente trabalha muito na programação neurolinguística também. Eu tô com raiva. Pô, qual que é a função de eu ter a raiva? Eu acho que isso também é uma questão muito individual, né? Porque, por exemplo, eu fiquei trabalhando 1 ano e meio sem faltar um dia sequer ou dar um atestado e ali lidando com as minhas emoções, mesmo sem entendê-las, né? Eu busquei a ajuda de uma psicóloga, de uma terapia, mas sem entender. Uma das meninas, por exemplo, que entrou lá depois de mim, em 1 mês ela começou a ter crise de pânico por causa do ambiente. Então, isso é muito individual. O que eu aguentei 1 ano e meio, a menina, ela sentiu fisicamente, até mais que emocionalmente, em 1 mês. O ambiente afetou ela emocionalmente a ponto dela ter crises de pânico lá dentro. Então, realmente muito subjetivo e individual. É uma análise ali de cada colaborador. E aí, quando você muda a figura, igual quando eu fui de uma empresa, dessa empresa tóxica, para uma empresa que se importa com o colaborador, Aí eu também passei um pouco por isso, porque aí eu já fui diagnosticada com burnout 1 mês depois de ter entrado nessa segunda empresa, muito por causa desse cinismo, desse automatismo nas reações que eu tinha. E também por causa de descontrole emocional. Mas aí você ter esse suporte da empresa, para mim, foi diferente. Porque eu poderia ter saído no primeiro mês, né? Priorizado minha saúde mental e ter saído ou ter dado um atestado, mas não. A minha coordenadora direta, ela foi super acolhedora. Então, quando ela viu que realmente eu tinha um problema com o ambiente, então a gente trabalhava num sistema híbrido, ela falava: pode trabalhar de casa, você se sente melhor de casa do que aqui nesse ambiente? Pode trabalhar de casa. Passou um tempo, a empresa veio com esse sistema de terapia. Então, eles davam 2 terapias de graça para o colaborador por mês. E aí você podia continuar, se você quisesse ter uma por semana, você tinha um valor com desconto ali, que você estava dentro da plataforma que tem a parceria com a empresa. Mais o Dia da Saúde Mental. Então, 2 vezes por ano, a empresa faz um evento, te leva lá para um resort no interior de São Paulo, com tudo pago. É um evento da empresa para falar sobre resultados, números, premiar os colaboradores, mas também é um evento de valorização do colaborador. E aí eu acho que isso tornou a minha caminhada, mesmo sofrendo os efeitos do burnout, né, nessa segunda empresa, muito mais leve, muito mais agradável, muito mais, assim, mais resiliente, que eu pensava, não, por isso vale a pena, né? As pessoas são acolhedoras, as pessoas não me julgam porque eu tô chorando, ou porque eu já tive um burnout, né? Ou porque eu não soube lidar com as emoções. Não, as pessoas me acolhem, elas conversam, elas se importam. A empresa também se importa. Então, assim, no final, antes de eu sair dessa segunda empresa, eu realmente fui afastada pelo meu psiquiatra. E aí ele me deu um atestado. E aí ele falou: Rafa, posso te dar um atestado de 1 mês, né? Pra você ficar 1 mês em casa, mas posso te dar um atestado de 14 dias para você ver qual é, né? Ele fala depois, né, da gente tendo outras consultas, tudo, até hoje eu faço acompanhamento. Tem 2 anos isso já, ele vai fazer 3 anos agora em outubro. Ele fala comigo, eu já sabia qual seria a sua decisão depois desse afastamento, pelas nossas
consultas, pelas nossas conversas. Por isso que eu até te dei essa opção. Então, quando eu fui afastada, né? Foi a primeira vez que eu dei atestado no trabalho. Eu trabalho desde 17 anos, então foi a primeira vez que eu dei atestado no trabalho. É, Quando eu voltei, eu sabia já que eu não queria mais continuar no ambiente, que eu ia seguir só com a minha carreira de maquiadora, que realmente eu não tinha mais emocional para lidar com o ambiente corporativo, por mais que eu gostasse da função. A verdade é que você, assim, se você olhar para a maneira como você se relaciona com o trabalho, você teve um relacionamento abusivo, só que institucional, que é o que muito do que acontece dentro do burnout. E é interessante que existem fases para a gente chegar ao lugar onde você chegou, né? A primeira delas o paciente ele fala de ser um deslumbramento, ele entra no trabalho ainda encantado com aquilo, imaginando que ele vai conseguir dar conta de tudo aquilo que é apresentado para ele. Mas à medida que o estresse vai aumentando, que ele não imagina, né? Ele vai ocupando os espaços da vida dele que são, na verdade, relacionados à família, relacionados já a hobby que a gente estava falando, né? Ao sono que ele tem. E aí o trabalho ele vai sendo magnético, só que o retorno não é o mesmo que ele investe. E aí o paciente vai tendo isso, todo o esgotamento de recursos, só que, como a gente estava falando antes, a pessoa não vai percebendo, porque é uma condição meio ladeira abaixo mesmo. Uma vez que ele começa a entrar, muitas vezes é realmente difícil dele conseguir Ô, sair. Davi, isso pode virar é, meio que um comportamento recorrente, porque até hoje eu trato muito em terapia, eu faço análise, enfim, na época da empresa tóxica eu fazia TCC, aí depois, Empresa tóxica. depois eu recebi Bonitinho, né? É, Gostei, né? eu recebi a alta da minha psicóloga de TCC, aí eu fui para análise, Análise. enfim. Mas eu ainda tenho uma relação tóxica com o trabalho. É engraçado, parece que eu. Por mais que hoje eu sou a minha empresa, né? Eu sou maquiadora, então a minha empresa sou eu não trabalho mais para ninguém e tudo. Mas a minha relação com o trabalho, ela ainda é uma relação tóxica. É. Por isso que eu tô te perguntando se a gente prossegue com esse tipo de comportamento em relação ao trabalho. Assim, eu trato muito em análise sobre preencher as minhas lacunas da vida com o trabalho, né? Em vez de ter hobby, tempo de descanso ou de sono. Eu tô sempre suprindo essas demandas com o trabalho e tratando ainda, apesar de ser eu ser a empresa, né? É aquele meme, né, do chefe tóxico, né? Só que é você que eu sou o próprio chefe Pior, agora. tem algumas coisas para serem levadas em consideração. Às vezes eu não sei, às vezes eu me pergunto o que que seria pior. Às vezes eu falo, eu também sou, na verdade, acabo atuando como empresário e às vezes eu fico me perguntando, eu fico pensando, às vezes eu queria ser CLT, para ter 13º, né? Para ter Chefe 13º, chefe tóxico não. Mas poder ter férias, né? Bater ponto. Poder ter ponto, poder sair de casa assim, deixa lá o incêndio, o problema não é meu. Tipo, Se você ia a baixar a tampa do vontade é computador, essa, porque na segunda empresa eu fazia isso. é. Eu dava o horário, eu abaixava a tampa do computador e pensava, eu não vou levar o computador Vida para que casa, segue, né? vida que Sonho. segue. Mas a vida de empresário é É diferente, muito né? diferente. E assim, algumas coisas que podem ser levadas em consideração, a primeira delas é realmente uma condição cultural. E o próprio burnout, ele tem fatores que são individuais e fatores que são corporativos, né? São relacionados ao sistema que a pessoa está inserido. Então, os individuais, muitas vezes, envolvem o que a gente chama de personalidade tipo A, que são pessoas ambiciosas, né? Pessoas que gostam de acordar cedo, gostam de malhar, gostam de fazer as coisas, gostam de executar. E o fato é que a gente precisa pensar, tem até um ponto que eu acho curioso, durante muito tempo eu achava que a depressão, por exemplo, era um buraco negro na vida das pessoas, sabe? Uma perda de tempo absolutamente inútil e de tudo que você levava de lá, tudo que você levava da depressão era, na verdade, os gastos e os prejuízos que você teve ao longo do tempo que você passou doente. Mas ao longo desses 12 anos, eu fui percebendo longitudinalmente que quando a pessoa melhorava, principalmente quando ela era bem acompanhada, porque quando ela não era, ela voltava para o mesmo padrão. Mas quando ela era bem acompanhada, ela sempre tinha algo que ela aprendia sobre o que ela não poderia deixar que acontecesse antes dela deprimir, não durante a depressão. E a maior parte das pessoas que conseguiram desenvolver uma resiliência maior conseguiu perceber a necessidade de estabelecer limites.
E esse talvez seja o principal ponto para a gente conseguir manter a saúde mental. Acontece que todos nós temos diversas crenças que são, como você deve ter visto na terapia cognitiva, né? Temos crenças centrais, que são, existem os pensamentos automáticos, existem as crenças intermediárias, que é como a gente acredita que o mundo opera. Então, eu acredito que uma boa vendedora deve ser assim, ou que uma mulher deve se portar desse jeito. Então, essa é a maneira como a gente acredita que as coisas funcionam. Só que existem as crenças centrais, que é as crenças que nós temos sobre nós mesmos. E elas são formadas, né, no nosso desenvolvimento, na criação, experiências, mas existem muitas pessoas que eu vejo que são muito workaholics, estão, na verdade, compensando alguma forma de crença de desvalor. E aí eu tenho que entregar ou produzir demais para sentir que eu valho, entendeu? Então eu só posso descansar à medida em que eu produzir o suficiente para isso. E aí a gente pergunta, né, começa a olhar, tipo, que outras coisas você, aonde mais você tem valor, né? O trabalho, ele é uma das formas, né, que a gente pode expressar os nossos propósitos, mas existem outras. Então, Isso que você falou, eu acho um gancho interessante, porque a gente falou muito em relação aos ambientes, né, como as empresas operam, mas eu acredito, me corrija se eu estiver errado, que as pessoas podem ter burnout em ambientes muito positivos, porque não diz respeito só ao ambiente, diz respeito à pessoa dentro daquele ambiente, né? Então, se ela assume uma sobrecarga, por exemplo, isso pode levá-la ao burnout. E aí, assim, eu queria que a gente falasse um pouco sobre o que pode levar a pessoa a esse quadro, sabe? O que ela tem que evitar para não ter o burnout do que é evitável. Porque os ambientes, às vezes, não, né? Ela vai precisar sair dali. Falam muito sobre ter burnout num trabalho que é mais fácil você ter um burnout num trabalho que você gosta, né? Até porque era esse paradoxo interno que eu vivia na empresa tóxica. Que eu gostava da minha atividade, eu gostava dos meus contatos com os clientes, eu gostava do desafio de bater meta, de me organizar, de ter um sistema ali para eu alimentar. Eu gostava muito. Mas eu não gostava do ambiente, da forma como era liderada, da forma como eram as condutas. E aí, na época, na terapia e até conversando com outras pessoas e também pesquisando sobre o assunto, eu gosto muito dessa parte de psicologia, então podcast, essas coisas eu consumo muito. E aí, eu vi muitos dados e estudos falando que normalmente as pessoas que tinham burnout, elas tinham fazendo alguma coisa que elas gostam. E aí foi por isso que eu perguntei isso para você na minha última pergunta, porque eu saí da empresa, da segunda empresa, né, que era uma empresa legal, em 2023, em agosto. E aí, em fevereiro, eu me vi com um pezinho dentro de um outro burnout, fazendo o que eu amava, que era maquiar. Eu tinha agregado um novo serviço na minha empresa, que era como design de sobrancelhas. E eu falei, gente, eu tô vivendo um burnout de novo. E aí foi quando eu pus o limite. E eu falei assim, não, todos os dias, de segunda a sexta, de manhã, é o tempo pra mim. Então, eu vou fazer academia, eu vou fazer terapia, eu vou fazer minha unha, eu vou fazer aula de aquarela, eu vou fazer qualquer coisa. Tipo, eu vou ficar no Instagram ou eu vou assistir um podcast que eu gosto, mas eu não vou atender. Por quê? Aos sábados, aos sextas, sábados e domingos, eu já atendo muito. Normalmente a gente começa muito cedo, termina muito tarde. Às vezes, quando é um sábado mais picado, mesmo sendo picado, a gente fica ali agarrado no final de semana. Eu falei, não, eu preciso criar um limite aqui, né? Porque se eu ficar atendendo de segunda a sexta, de 8 da manhã até 8 da noite, e final de semana, eu vou viver a mesma coisa que eu vivia na época da empresa, né? Esse é um ponto interessante do que você perguntou, sobre o que é a NR1, tipo, é esse limite em forma de método. Não é torcer para ninguém reclamar comigo. Tipo, o líder passar assim, nossa, tomara que ninguém levante a mão. É o contrário. Eu cutuco uma pessoa que está aparentemente bem e pergunto, cara, você está bem de verdade? Lá no grupo a gente tem alinhamento semanal. Uma semana é técnico, a outra semana é one-on-one. Cara, esquece a técnica, esquece suas vendas, esquece... Como é que tá na sua casa?
Tá tudo certo? Você tá curtindo? Você trocou de sala, né? Como é que é para você essa sala aqui? Porque e é interessante quando você vê as pessoas mais fechadas se abrindo. Uhum. É muito legal. Que é Acho na que- hora assim, de dar essa oportunidade e surjam coisas num ambiente que nós estamos dentro do grupo que trabalha com saúde mental também nas outras empresas e surgem coisas tipo, cara, quando a gente pegou a norma, vamos estudar a norma aqui que agora nós vamos aplicar e tal. Como é que nós vamos fazer, Bruno? Eu falei, ué, É o aplica que a aqui gente dentro, faz, dá o questionário pro pessoal aí. Qual que é a primeira pergunta? Tem horário do café definido? Eu falei, nossa, já tomamos 0 na primeira. Não tem café. Que hora que é a hora do café aqui? Perguntamos, ninguém sabia. Era um negócio assim. É solto ali, 9. É a hora que bate a fome, não sei. Mas e a pessoa que entra? Será que para ela é confortável não ter horário de café? Às vezes ela tá doida para tomar um café às 8h30. Pode ou não E pode? realmente isso precisa ser ensinado, né? É. Eu acho, precisa ser pautado, ter tipo uma cartilha, porque eu acho muito isso que ele falou. A sociedade como um todo, ela é pautada no valor individual através do trabalho. Acho que assim, é individual, né, igual você estava explicando, mas acho que muita gente pensa isso, né? Tipo, o meu valor está atrelado ao tanto que eu consigo produzir, ao que esse trabalho me gera de financeiro e o que esse financeiro vai me proporcionar, enfim. Mas ao mesmo tempo, isso não é ensinado, né? Eu fui chegar, por exemplo, nesse limite com a minha nutricionista, olha só, porque eu fiz, quando eu comecei a me tratar, eu segui muito certinho o que o meu psiquiatra falou. Ele falou, Rafa, olha, tá, é burnout, é uma fadiga depressiva ainda, porque você ainda não parou de fazer tudo da sua vida. Aí ele, o que que eu vou te indicar? Continua, eu já fazia acompanhamento com nutricionista, ele falou, continua fazendo seu acompanhamento com a nutricionista, continua fazendo sua terapia, o principal é a terapia. Vamos tentar fazer uma meditação. Você faz meditação? Não consegue meditar? Então vamos fazer um yoga, que é uma meditação ativa, pelo menos para você ter um tempo de pausa. Vamos reinserir um hobby e tal. E aí eu fui fazendo esse tratamento multidisciplinar. Eu entendi que seria um investimento ali para mim, não um gasto. E aí, quando eu cheguei nesse segundo momento, né, já estava só empreendendo, né, com maquiagem e muito focada de novo e deixando as minhas demandas pessoais internas de lado. A minha nutricionista que falou isso comigo. Ela falou assim, Rafa, não vai ter, não é sobre o trabalho em si ou a empresa em si agora, né, nesse momento da sua vida. É sobre você impor limites a você mesma. É sobre você limitar um tempo para você, ou você limitar o tempo de trabalho. Vai trabalhar de 1 às 7 da noite. E aprender a falar não para a demanda que vier depois. Não, eu já trabalhei de 1 às 7 aqui. E se colocar na sua agenda. Então, hoje, quando eu vejo que eu tô fora da minha agenda muito tempo, que eu não tô suprindo as minhas demandas, é óbvio, eu fui desenvolvendo algumas coisas muito com terapia, ter um olhar mais de acolhimento por mim mesma, ser mais gentil comigo mesma. Eu me cobrava muito sobre, por exemplo, academia. Pra mim, se eu não fosse os 7 dias, não valia de nada, aí eu não ia nenhum. Aí eu trabalhei em terapia, tipo, pô, se eu conseguir ir 2 vezes, é melhor do que não ir nenhuma, né? Então, deixa eu ir 2 vezes aqui. Então, foi esse tratamento multidisciplinar e naquele momento foi a minha nutricionista que falou comigo, não, se põe na agenda e traça um limite ali, é só amanhã. Tem necessidade de você acordar às 5 horas da manhã para ir treinar, porque você precisa começar a trabalhar 9 horas da manhã? Pô, é você que faz sua agenda. Você trabalha até 8 horas da noite. Por que você não pode dormir até às 7h30, 8 horas, acordar com calma, tomar um café da manhã e malhar 9 horas? Depois você faz sua terapia 10h30 e começa a trabalhar meio-dia. Aí ela que me deu esse estalo, porque não tinha uma cartilha ou alguém para me ensinar, né? Ou a NR Jung, a gente está conversando aqui, não tinha nada para falar isso comigo, que eu tinha que me incluir na minha agenda, né? Ou às vezes que o meu valor também não está pautado só pelo trabalho. Então acho que isso é legal, ser ensinado, ter isso dentro das empresas mesmo, como cultura, como pilar da empresa, até para que o funcionário ele renda mais, né? Foi o que você falou aí no começo. Se ele está mais bem preparado, mais bem cuidado,
né, de maneira pessoal também, ele vai ser um melhor colaborador, né? Foi difícil para você tirar a máscara da executora, né? Sim. Você vê, esse negócio do seu não malhar 7 não vale de nada, é coisa de executor, né? Executor é bom para isso. Não, eu vou malhar de manhã porque eu tenho que fazer, eu faço de uma vez. Aham. E um outro ponto que é a não negação, mas o foco na solução que você busca, né? Perguntar para o colaborador o que ele gosta de fazer vai direcionar ele a não falar assim, cara, agora eu vou parar de trabalhar porque eu não posso trabalhar mais. Isso aí já dá vontade de trabalhar. Só de falar isso já dá vontade. Mas não é isso. É porque agora chegou a hora do meu hobby. Então é um foco direcionado para onde ele está indo, no seu caso, para voltar a ser a comunicadora. Você falou da aquarela, vai mexer com arte. Vai, pô, pra um instrumento, vai tocar um instrumento, e aí você vai se empolgar naquilo ali, você vai começar a treinar o instrumento, e isso vai fazer com que você saia do trabalho. O que eu tenho percebido nessas abordagens com clientes, colaboradores, é que o fato do cara direcionar para o hobby dele é um impacto fantástico dentro do trabalho. É insight. O cara traz aquilo para dentro do ambiente de trabalho, compartilha, ele se mostra mais, ele fica mais solto e não rígido no cinismo da produção, do preciso produzir. Não, eu não tenho que produzir, eu gosto de produzir. Tem uma coisa que você falou que é muito interessante, Bruno. Teve um estudo, uma pesquisa super interessante nos anos 70, que eles pegaram, se eu não me engano, um grupo de 40 cientistas. É um N baixo, né, para uma pesquisa muito importante. Mas os cientistas, a pesquisa pegou cientistas tão qualificados que 4 deles ganharam o Nobel. É muito boa. E eles fizeram uma análise, uma divisão entre os cientistas que mais publicavam artigos e aqueles que tinham artigos mais citados. E é natural que aqueles que têm artigos mais citados façam artigos mais importantes. Porque assim, a gente vê que o pessoal que pessoal que trabalha na área acadêmica muitas vezes faz efeito salaminho, né? Pega uma grande pesquisa, faz um monte de artigozinho. E aí, agora, a pessoa publicou um que foi citado 20 mil vezes, esse é um artigo original de fato. E eles viram que, assim, a diferença entre esses dois grupos, ela não era muito expressiva entre idade, né, entre necessariamente qual era os gostos, ou enfim, o que eles faziam, se eram casados, se não eram. O que diferenciou eles foi hobby artístico. Olha que legal. E assim, tudo bem que anos 70, então assim, era fazer escultura lá, fazer artesanato, cerâmica, sei lá, era cerâmica, coisa que a gente quase não vê hoje o pessoal fazendo, embora tenha aqui uma super legal. Mas era cerâmica, era pintura, e música também. E isso eu achei muito maneiro. Agora, você falou uma coisa, eu acho que o NR1 tem algo também de curioso, porque a gente foi vendo ao longo do tempo que o modelo que a gente tem de trabalho ele não é sustentável, nunca foi, né? As pessoas eram adoecidas e assim, cabia ao indivíduo a responsabilidade pela própria saúde. Então assim, olha, igual você falou, você deixa seus problemas em casa. A título de curiosidade, quase 70% das pessoas que adoecem em ambiente de trabalho estão com problemas fora. E isso é muito importante, porque você falou, a pessoa gosta do que faz. E às vezes eu até me pergunto, Bruno, até onde isso é até justo com as empresas também, porque as pessoas estão com problemas em casa, então o limiar dela para adoecer é menor, e cabe à empresa, muitas vezes, a responsabilidade, né? Porque ela fala, é aqui que eu tô adoecendo, mas ela já tá adoecendo em vários lugares. Sim, sim. Só que mas o legal, assim, não necessariamente para a empresa, mas o que vamos dizer, intrigante em relação a esse modelo é que a legislação, o governo, ele acaba estabelecendo a obrigação e a necessidade da mudança da cultura dentro da empresa. E a empresa passa a ser ele delega às empresas a responsabilidade pela mudança também da cultura externa. Porque à medida em que a empresa sensibiliza esse colaborador a reconhecer sentimento,
sensibiliza ele, ó, você não, se você é preconceituoso, a chance de você ser demitido é maior. Uhum. Você acaba fazendo com que ele leve para fora de lá também esses aprendizados. Sim. E aí isso gera impacto em casa. Com certeza. Por isso é muito interessante também, né? Muito interessante. E o empresário começa a entender também o que a gente tem falado, até para quebrar essa disputa, né? Que é lado A e lado B, né? É patrão Sim. contra empregado. Isso aí, pô, cara, isso Que é aí... cultural terrível. também, né? Isso aí é a receita pro fracasso, é isso, né? Você colocar um de frente com o outro não fica legal. Então, como no meu trabalho eu tô sanfonado entre os dois, eu tô ali, eu preciso virar pro patrão e falar, cara, calma, porque o cara, ele vai dar certo. Vai dar certo isso aqui. Você precisa dele. Como é que você puxa ele pro seu lado, E né? Na viro pro verdade. empregado e falo, cara, meu irmão, você tenha paciência com o seu patrão, ele tá chegando. Senta os dois aqui, vamos olhar para o seguinte. Quando eu falo com o patrão, isso também vai te beneficiar. Porque esse cara que vem com o problema de casa, ou que vem com má fé, você vai ter lá um tripé, aí trazendo para a parte prática da norma, você vai ter um tripé que te garante isso. Você vai ter o risco psicossocial foi levantado através de questionário, um estudo que nós fizemos aqui dentro da sua empresa, está dentro do seu PGR, Programa de Gerenciamento de Risco. Segundo, a gente capacitou essa turma, está todo mundo certificado, e inclusive o senhor, a senhora empresária também. Eu chamo eles para... Você vai estar lá, né? Esse horário você pode. Né? Eu também? Eu falo, principalmente você. Principalmente você. É um combinado que nós vamos fazer aqui. Né? E o terceiro é um canal aberto para a pessoa falar. Né? Tem que ter esse canal, e esse canal blindado, né? Anônimo, externo, porque também não adianta. Então, assim, você proporcionou isso com tranquilidade, tá pautado aqui, tem um código de conduta, a gente sabe que hora que é o café, a gente tem aqui uma escuta ativa dentro da empresa, você está blindado. O empresário vai estar blindado. Uhum. Tem como maquiar? Tudo tem como maquiar. Agora, é difícil você... Maquiador. É difícil você esconder quando... Grandes defeitos não dá. Fica muito... Textura acaba de pele ficando não claro. esconde, não. Mas um formato que a gente traz na hora da capacitação, da conversa, que é, gente, para com esse negócio de ficar estapeando um ao outro, vão olhar para frente, tá? Qual que é o seu objetivo? Ele é um, o seu é outro, mas tem que estar olhando para o mesmo lado, senão a gente não anda. Mas isso está muito relacionado à cultura da empresa, né? Cultura de cada lugar. Eu ia falar isso também. E eu acho Porque- que a cultura da empresa, ela é um reflexo do empresário. Isso. Por não, mais que você- exatamente, Por mais porque que você tente estruturar uma cultura, missão, visão, não valor e existe. tudo direitinho, Não, isso não existe. se o cara não, minimamente, ele não cumpre aquilo, É isso que você falou, que o cara pergunta se ele tem que ir. se ele né? tem que ir, eu porque tenho que aí ir. é bonito no papel. Não, Mas e se é ele não fácil eu pratica- implantar cultura pro outro. Aham. Só que não é assim que funciona. Eu tenho cliente que me procura, eu quero implantar uma cultura na minha empresa. Não existe. Você pode divulgar a cultura que já existe, ou você pode fazer um trabalho a começar de você para mudar alguns aspectos que não estão legais. Mas é cultura. O one-on-one é cultura. Como é que um líder que não tem nenhuma aproximação com o liderado vai chegar para ele e falar assim, então, Davi, me conta como é que tá na sua casa? O cara vai olhar para ele e falar assim, ele tá querendo alguma coisa comigo aqui, coisa esquisita isso, né? Então, Você não vai falar Que é nada. uma todo- grande barreira também, tá? É, Quando a gente olha para isso, eu olho para o empresário, eu conheço ele, tem cliente que está com a gente lá há 10 anos. Então eu convivo há 10 anos com o cara. E eu também me pergunto, falo, cara, como é que eu vou transformar esse cara para ele chegar a um ponto de falar, fulano,
como é que você está se sentindo bem? Vai gerar até Mas então, eu acho que isso é uma estranheza. porta que só se abre por dentro. Eu acredito muito profundamente nisso, entendeu? Sim. Eu já atendi muitos clientes, por isso eu até que desenhei essa estrutura de valor, a proposta de valor da Propósito, que é assim, de escolher trabalhar com gente que realmente quer se desenvolver enquanto Sim. ser humano e empresário com valores. Porque eu acho que tem muita gente que procura para maquiar, Uhum. né? Então eu quero implantar essa cultura aqui, porque tem que implantar por causa da NR, mas se não abrir pelo lado de dentro, se não for um despertar verdadeiro, eu não acredito que vai funcionar, sinceramente. E- Agora, se for verdadeiro, a gente vai conseguir tirar isso lá de dentro, implantar a cultura, e aí vai fazer sentido para a Sim. organização e Não, para no o caso PC. questão dessa é que- empresa que eu trabalhei, por exemplo, depois, no dia que eu saí, teve um turnover alto. Saímos, acho que mais 6, 7 colaboradores, e depois teve mais gente que saiu. Então, houve uma reestruturação da empresa, que no caso foi o afastamento do líder. Ele saiu um pouco da operação, ele saiu, tipo, do convívio, ele passou a aparecer menos, ele focou em outros projetos, inclusive pessoais dele, porque é isso, ele não estava disposto de coração aberto a realmente mudar a cultura da empresa a partir dele. Porque a cultura da empresa, que era a personificação dele, que eu acho que é isso que acontece, ela era refletida nos outros níveis de liderança, Uhum. né? As pessoas lideravam de acordo com a liderança dele. Então, se ele é uma pessoa arrogante, mal educado, grosseiro, né? Se ele é uma pessoa que pratica assédio moral, porque um liderado dele, né? Mas que tem outros liderados, por que que ele não pode replicar esse tipo? Porque eu acho que é até uma questão de exemplo, né? Tipo, o cara chegou lá, ele galgou, né? Ele tem essa empresa, ele tá tendo sucesso, ele está vendendo e ele lida assim. Então, assim, por que que a gente não vai? Ele lida assim comigo? É assim que ele me trata? É desse jeito que ele fala comigo? É. Eu até acredito na educação, né? Assim, para não dizer que eu largo de mão o cara, não, até acredito na educação. Mas acredito de uma forma mais generalizada. Eu acho difícil a gente educar no 1 a 1 assim, porque é um processo lento. Você não vai chegar pro cara, né, enquanto consultor, educá-lo na norma de um dia para noite. É um processo muito lento e penoso, às vezes, para o consultor, sabe? Penoso. Que às vezes nem é papel do É. consultor, mas é o papel de um treinador. Mas É. esses papéis se misturam um pouco. A gente acaba entrando nisso, até lá dentro do Grupo Carvalho, porque a gente fala que a gente não é empresa de segurança do trabalho atendendo pessoas, né? Igual a questão do café. A gente é uma empresa que atende empresários através da segurança do trabalho. Então, são atendimentos igual essa cliente que chorou comigo essa semana, que não pode ficar ali no relatório, né? Na auditoria crua. Eu, todo atendimento eu pergunto para eles qual que é o seu maior desafio hoje. O que está acontecendo de verdade com o empresário? Porque é ele que vai replicar para o time dele aquela força que ele quer, pelo menos eu vejo assim, né? A marca que ele quer deixar no mundo, ele tem que começar com o funcionário dele. Trocando para colaborador, trocando colaborador para cliente interno. A gente não fala mais nem colaborador, o cara é meu cliente, né? Quando que você chega para um cliente e apresenta um produto para o seu cliente interno? Só o fato de você apresentar para ele, para validar isso e dar a oportunidade de falar, cara, eu acho que isso aí não tem a ver com a nossa cultura. Isso aí eu acho que a gente está empurrando esse negócio. O cara não precisa disso aí, não. Você está meio que empurrando. E botar a cara a tapa lá para ouvir isso é muito difícil. Mas é o que a gente preza nas empresas, né? O cara abrir o peito e deixar o colaborador falar. Perfeito. Você queria falar alguma coisa, Davi? É o que você estava falando, colocando sobre a educação, né? Que assim tem que vir muitas vezes de dentro para fora. É verdade. Quando você tem um bom compliance, as coisas muitas vezes são impostas de uma maneira positiva, né? Para a empresa e para muitas pessoas.
Agora, eu concordo também que algumas coisas, os limites, eles vão esbarrar nos objetivos dessa pessoa pessoais, no propósito dela, mas também no esquema cognitivo pessoal. E muitas vezes o esquema cognitivo da pessoa, baseado, por exemplo, se ela tem uma grande inflexibilidade, né, cognitiva que a gente fala, ela não consegue olhar por outras perspectivas. Ela vai estar. Se ela não entrar nisso aí, e aí é o ponto da gente conseguir melhorar a cultura da desestigmatização da saúde mental, buscar terapia, realmente ela não vai conseguir crescer. Então, como você falou, eu concordo contigo, que é de dentro para fora e de fora para dentro. Muitas vezes essa pessoa não vai conseguir apreender e modificar se ela não trabalhar qual é o significado para ela do outro, se ela não desenvolver inteligência emocional, sem empatia e compaixão, ela não vai conseguir, assim, vai chegar no limite do que ela é capaz de crescer, né? E aí, eu concordo assim, eu acho que a maneira como vocês implementam é uma maneira de tornar o trabalho mais humano. Acho que o que a gente coloca sobre a cultura é humanizar as empresas, né? Tornar aquele lugar que a gente passa muitas vezes mais tempo lá do que dormindo, um lugar onde a gente não é? Um lugar onde a gente pode ter qualidade de vida. Caso contrário, a gente volta, né, ao modelo, o modelo de que taylorista não, fordismo, né, do Fordismo. modelo do fordismo, que a gente já viu de novo que é insustentável. Sim. E o que eu acho interessante sobre algumas coisas, que eu ainda quero ver como é que vai ser aplicado o NR1 bem feito assim, eu até quero conhecer mais sua empresa, porque quando eu comecei a ler, eu achei um pouquinho romantizado, Aham. né? Você também acha umas coisas assim. Deu trabalho pra gente botar As isso no papel. normas, de uma maneira geral, Eu né, elas achei têm um um pouco- encorpamento um pouco complexo. Eu achei um pouco romantizado, assim, eu quero ver como é que isso vai ser aplicado, assim, de maneira efetiva, né? Uhum. Mas quando a gente fala de saúde mental, o papel do psicólogo, o papel do psiquiatra, quando a gente é inserido numa empresa, né, é, muito, é fazer com que as pessoas compreendam que a educação ela não é piramidal, ela não é verticalizada. Ela também é para ambos os lados. Então, assim como o líder precisa ter uma cultura de letramento emocional, um líder que não sabe o que é depressão, que não sabe o que é um transtorno de personalidade, né? Assim, vai chegar de novo na fronteira do que ele pode fazer. Mas qual é desculpa, qual é o papel do colaborador na implementação da saúde mental dos seus pares? Uhum. E esse é o ponto que a gente fala sobre a importância da cultura, né? Que a responsabilidade não é só do líder, né? É tanto dele quanto do próprio colaborador, Mas isso também é uma responsabilidade da empresa, né? Não é do líder, mas da empresa. da empresa. Porque a cultura é o que eu aceito, né? É o limite que aqui dentro pode acontecer, como a cultura Sim. familiar nossa. Uhum. Aqui pode isso, aqui não pode isso. Então, se eu, enquanto empresa, permito esses relacionamentos abusivos, né? Se eu permito essa falta de empatia com o outro, eu tô dando um recado. Se eu faço isso, eu tô dando um recado que é permitido. Mas às vezes eu não faço e ainda assim eu permito que outras pessoas façam. Então, de toda forma, isso cai sobre a empresa. Cíntia, você colocou um dos pontos mais importantes que eu acredito, a empresa, quando a gente fala assim, aqui é uma família, né? Essa máxima que várias empresas usam. Sentimento de dono. assim- Eu gosto muito disso. Você tem que despertar o sentimento de dono, né? Que eles querem usar isso, assim, pra fazer você se envolver ali, Sim. mas ao mesmo tempo na teoria é lindo, né? Na Na teoria prática não acontece Mas, muito. não, muitas vezes não, mas o que você. Essa ideia, né? Assim, aqui é uma Somos família. A verdade é que realmente as relações são análogas a uma família, igual você colocou mesmo. Então, por exemplo, quando você colocou um relacionamento abusivo com o chefe, por exemplo, a gente conecta com o que o Bruno deu de exemplo antes, assim, o pai só sabe bater no filho, por exemplo, ele não sabe educar de outra forma. De novo, um chefe que só sabe cobrar dessa maneira, ele muitas vezes esse é um reflexo de como ele aprendeu que educação deve ser. Quando eu certeza. pontuei aquilo sobre a menina que aguentou um mês, teve síndrome do pânico, e eu tava aguentando 1 ano e meio, eu pensei muito nisso.
Porque eu venho de uma configuração familiar, por exemplo, meus pais são separados desde que eu tenho 10 anos, então eu acompanhei o final do relacionamento ser muito discutido, brigas, falando e tudo. Então, assim, quando o meu chefe virava pra mim e falava comigo às vezes que eu era incompetente, eu falava assim, É isso. foi o que foi construído pra mim como família, né? Como diálogo, né? Enfim. Então você normaliza aquilo, porque você já foi tratada daquela forma num ambiente o qual era família, E você se apega à única parte boa que você tem de recompensa. que Que foi é aquilo que você falou. Eu gosto de vender, por exemplo. Então eu subtraio a parte que onde, ruim. onde aquilo invade os meus princípios, porque tem essa parte aqui que me dá bastante gratificação e Não, e tem também recompensa. aquele lado que o nosso cérebro gosta. Isso. O conhecido pode ser doloroso, ele prefere do que o desconhecido, né? Que pode ser menos doloroso, que pode ser mais agradável. Ele prefere ficar naquilo. Ele É, coloca. e aí eu pensei justamente nisso. Falei assim, eu aguentei muito tempo, porque pra mim, ele falando comigo daquela maneira, mesmo sendo assédio moral, pra mim aquilo era mais normal, era mais conhecido, aquilo tava dentro do meu psiquismo ali de uma forma normalizada. Agora, para outra menina, por exemplo, que ela chegou e em um mês ela desenvolveu síndrome do pânico, porque só dela ver a pessoa que poderia tratar ela com aquela grosseria, com aquela arrogância, com aquela petulância, ela não estava acostumada com aquilo, assim. Eu não sei de qual cenário que ela veio, como que foi a criação dela, né? Mas assim, para ela aquilo era inconcebível, a ponto dela desenvolver uma síndrome do pânico em um mês de trabalho. Então isso é muito a cultura também é muito ligada à sua cultura familiar, né? Sim, ela é uma expressão muitas vezes Exato. disso aí. Da sua própria cognição, do que você vem, do que você tem já esquematizado dentro da sua cabeça, o que você vai suportar. Eu acho que tá ali já meio que, como posso dizer, programado, né? Sim. De Por isso acordo que- com a sua própria vivência. Por isso que quando a gente faz um trabalho de educação empresarial, você vai ter que fazer o trabalho de educação interna, né? E de inteligência emocional que necessariamente passa por uma leitura emocional, né? Qual que você colocou, qual é a função, né, das emoções? Muitas vezes, na verdade, muitas vezes é validar o pensamento que a gente tem, né? E por isso que eu acho que o consultor não consegue isso sozinho, sabe? Porque eu acho que é isso, é um trabalho que a pessoa tinha que fazer um acompanhamento. Multidisciplinar. Ele tem que se perguntar. Porque é interno, o acesso é interno. Ele tem que fazer as pessoas de fato refletirem o que, quando a pessoa tem uma grande resistência, se não quebrar os estigmas em relação a isso, se a gente continua, por exemplo, estabelecendo que é algo de fragilidade, que é fraqueza, né, que é a máxima que a gente escuta dentro de um ambiente extremamente machista, ele vai chegar no teto que ele pode crescer. Ele vai ter que se perguntar antes, né, no momento de crescimento, uma pessoa que vai desenvolver liderança, qual é a concepção que ele tem de saúde, como ele aprendeu o que é a educação do outro, a relação com o outro. Isso que eu acho muito barato, assim, que tá batendo de frente com... Teve uma época que a moda era o treinamento motivacional. Nossa senhora, gente, fazer horrores, Levanta a mão pra cima e joga, não sei e o faz quê. o grito de masculinidade, né? Você lembra Tem disso? cada Pelo amor de vídeo Deus. que a gente vê, assim, Eu não é tenho terrível, paciência, assim. não. Nossa, horror. E é o de fora pra dentro, a pessoa sendo esculachada lá dentro e batendo no peito do escudo da empresa. Hoje, a gente está fazendo as conversas que pouco tem a ver com motivação, que, ao meu ver, é interno. Não É vou sobre conseguir te reflexão. motivar, cara. É. Levar você a entender. Pô, no último treinamento eu falei, vocês já se perguntaram qual é o valor de vocês? A empresa pode fazer qualquer coisa com vocês, porque nós estamos aqui numa posição que o proprietário me chamou para falar para vocês qual que é a regra a partir de agora. Vocês estão concordando com essa regra? O que vocês usam para pensar se vale a pena vocês estarem aqui ou não? Excelente, né? Nossa senhora. Isso Porque aí fica muito assim, a gente chega, fala e... tá. Qual que é o meu planejamento estratégico, né? Vocês A querem minha chegar a aonde, minha cara? missão, o meu valor. É isso. As pessoas Eu não falo pensam da eu nisso. presa.
Cada um aqui é uma empresa. Vocês estão fornecendo o trabalho de vocês para o patrão. E vocês têm fornecedores aqui dentro também, que te entregam as coisas para você fazer isso. E você ter esse pensamento estratégico, eu acho que bate naquele lugar que você me perguntou, qual foi a gota d'água? Deu refletir sobre isso, tipo, aonde que eu vou chegar aqui dentro, né? Qual o meu valor aqui dentro e também aonde que eu vou chegar com essa configuração, com esse sistema, com esse tratamento? Tá de acordo com os meus valores? Acho que a minha virada de chave foi ali. Foi a situação do assédio? Sim. Mas me levou a esse tipo de reflexão. Mais em Isso observar o aqui líder do condiz que a com o meu. assediada. Tipo, eu quero estar no Tá lugar ali dele. no lugar dele? Eu quero chegar até lá. O que que eu vou ter que fazer para chegar até lá? Vale a pena? Não vale a pena? Não. Então, foi a minha tomada de decisão para sair, né? E depois veio a culpa, igual a gente conversou aqui, que você também já sentiu, né? De não ter se manifestado, enfim. Mas eu acho que é muito você trazer esse insight, assim, pro colaborador, né? Se tá de acordo com o que ele quer, ele refletir. Não tá vivendo tanto no automático, porque isso é exatamente isso que você falou. Você tá sendo esculachado do lado de dentro, mas você tá batendo no peito, no LinkedIn e na rua, defendendo a empresa que tá acabando, né, com o seu, Tá cheio. Isso com o aí seu tem. emocional. E você tinha perguntado uma coisa, Cíntia, que o Bruno falou também no início, que é sobre os fatores que a gente, por exemplo, protetivos ou de risco, né? Porque isso é o que a gente tem que sempre analisar, né? Quais são os fatores de risco, geralmente empresariais, e os fatores protetivos também, de vulnerabilidade e protetivos. E aí você tinha colocado, né? Porque o que a Rafa, se você pegar e estruturar toda a jornada dela, você pega aí já todos os critérios para adoecimento, né? Então, quando a gente fala sobre os princípios não estarem alinhados com o lugar onde você está, com você ser delegado, muitas vezes para coisas que você, assim, aquelas frases em inglês, eu não me inscrevi para isso, né? Quando você tem muitas vezes objetivos que não estão muito claros, né? Você tem do tipo, aqui, você tem que melhorar isso aqui. Aí você não fala como para a pessoa. E às vezes ela falou, acaba fazendo desvio de função. Só que o desvio de função, geralmente você não está capacitado para fazer da mesma forma. Quando você tem também assédio é um dos piores, assim, é verdade, assim, assédio em si, mesmo que você tenha uma empresa fofa, trabalhe no Google, esse tipo de coisa, você assediou. Acaba com a assim. autoestima, né? E a CIPA já um trouxe estupro, isso. assim. Antes da NR1, a CIPA saiu de CIPA e virou CIPA-A. É quase que uma acraseada aí. Porque o último é prevenção contra assédio. Que é muito grave. Sabe que eu Não, tenho uma porque, por vez exemplo, na minha segunda empresa, eu já não executava bem o que eu fazia na primeira. trauma. E você pode, inclusive, Porque- desenvolver TEPT, né? Exato, Esse é um dos transtornos que pode a minha abrir. autoestima estava tão comprometida. A minha líder podia virar para mim e falar assim: Rafa, você faz muito bem isso, você é muito técnica, você é muito eloquente, a sua oratória é muito boa. Olha só como é que você acessa o mesmo. cliente. É Tipo, mesmo, é né? mesmo. Você não repete uma palavra, Não né? fala, O vocabulário você é muito extenso. Então, assim, gente, o vocabulário ela é articulada, né? Ela não repete uma palavra. Então, tipo, a minha líder, ela vinha muito focada nisso, em reconstruir quase que a minha autoestima, e eu não conseguia executar. Eu parava na frente do computador e falava assim, gente, como é que eu já fui tão boa nisso? Como é que eu, tipo assim, já lidei com dono de empresa gigantesco e com a lojinha do interior do estado do Piauí, do mesmo jeito, e aqui eu me via parada na frente do computador sem saber fazer, de tanto que a minha autoestima, tipo assim, foi mexida. Eu me pautava muito nesse valor do trabalho, é uma crença assim minha, de reconhecer o meu valor através do trabalho, né? Então eu continuo trabalhando isso em análise, mas mexeu num lugar que quando eu passei em todas as fases da entrevista, da multinacional, enfim, entrei bem cotada, sabia muita coisa, então era muito ouvida, mas eu não sabia mais fazer. Eu ficava desacreditada quando eu tinha que pegar um telefone para falar com o cliente. Me faltavam as palavras. Eu falava, gente, o que que eu vou fazer aqui? O que que eu vou conversar? Eu não sei. Eu não sei mais fazer o que eu sabia fazer. Quando eu saí, passou uns 6 meses que eu saí dessa segunda empresa, eu fiz um post no LinkedIn falando sobre isso.
como você é contratada para fazer uma coisa que você é excelente em fazer, porque na primeira empresa eu era excelente e na segunda empresa simplesmente eu congelava. Eu estava sempre esperando ser chamada a atenção, esperando ser Você esculachada. sabe que é a terceira via das nossas reações de sobrevivência, que não é uma das melhores, né? Que é, o pessoal fala da luta, fuga e Fuga. freezing, que é o paralisar, que é a ideia do veado na estrada. Quando o carro tá vindo, ele para, olha Para. e congela. Que é uma das reações também da nossa, assim, da amígdala, né? Que a gente tem. E é isso, a pessoa, frente a isso, ela entra no perigo e fica parada. Então uma reação típica de trauma em Legal. pessoas. Gente, eu vou ter que finalizar o podcast, tá? Eu sei que o papo tá legal, mas olha só, acho que já tem mais de 1 hora e meia. Esse foi o podcast recorde de tempo. É mesmo? Parabéns por isso. Gente. E a gente ficava aqui, ó. Pô, Não tenho dúvidas. Vamos aí. Para finalizar, queria passar a palavra para cada um divulgar a rede social, livro, né, sobre o assunto, livros autorais, enfim, fiquem à vontade. Pode começar você. Tá, obrigado, Cíntia. Então, o meu Instagram é Dr. Davi Sender, e é Davi com D no final, gente, é David, mas fala Davi mesmo. E Sender não é Sander. Pra vocês terem noção, eu tive que comprar o domínio Davi Sander, de tanto que as pessoas escrevem S-A-N-D. Pra E é achar. S-E, juro por Deus, porque aí eu já botava para direcionar direto. Então, é Dr. Davi Sender. Eu também tenho o do Espaço Calmamente, então a mesma Que é coisa. maravilhoso. É Visitem. lindo, né? Lindo. É lindo, assim, realmente. Tô suspeito pra dizer, mas assim, cada centímetro lá tem um significado, né? Eu adoro semiótica, então assim, tudo ali tem um significado relacionado à saúde mental. E é tudo menos clínico o lugar, né? E assim, o livro que eu escrevi, que se chama O Livro para Quem Adoeceu, ele foi uma formatação ao longo dos anos de todas as resistências que os pacientes sempre trouxeram e de toda a falta de educação que a gente, assim, né, o déficit de educação que a gente tem e que muitas vezes prolonga as pessoas a irem para o psiquiatra, né? As pessoas falou, tinha medo, né, preconceito. E assim, o psiquiatra ele foi colocado num lugar com muita razão em muitas coisas, né? Foi colocado nesse lugar e a gente está lutando para sair e só a população só tem a ganhar. Então, eu escrevi esse livro com a intenção de desestigmatizar a saúde mental e psicoeducar as pessoas para que elas consigam ter uma maior autonomia e entenderem que elas podem se tornar especialistas de si. E principalmente não perder tanto tempo e energia lutando contra uma coisa que é invisível e que esgota o nosso tempo de vida, que é uma só. Né? Legal. Eu li um trechinho do seu livro o dia Gostou? que eu tava lá no espaço e achei uma leitura muito gostosa, assim, muito leve. Ah, eu fico muito Ainda vou feliz. terminar de ler. Não Muito foi nessa feliz. ocasião, mas indico também. Legal. Bom, o que eu tenho a dizer é que o empresário e a empresária não se assustar com essa norma. Ela pode ser um papel, só o preto no branco ali, ou pode ser uma baita oportunidade da gente traçar um caminho fantástico que a gente está vendo em termos de resultado, que pode transformar a empresa. Isso vai acontecer, seja pela norma ou pelo fato das pessoas entenderem que é tão bom trabalhar num lugar bom, de forma produtiva, e que você possa falar para os outros onde você trabalha e como você gosta de trabalhar ali. E o resultado que isso vai trazer para a humanidade também não é uma coisa que não está tão somente no intangível, né? A gente está transformando o invisível em número, Mesmo. que é o assunto que o pessoal gosta de falar. Tá, mas e aí, quanto que deu de resultado? Isso já está acontecendo, está comprovado, e existe essa luz. Não precisem se preocupar, porque nós estamos chegando nisso, estamos vendo isso acontecer. Perfeito. O @Grupo Carvalho Consultoria, para quem Pegar quiser. meu celular que eu já vou seguir agora. É Legal. sério, E vocês também. Que legal. E o meu Instagram pessoal também, @brunocarvalho.consult. Tem um lado mais bastidor do que a gente faz lá.
um lado mais estratégico, de onde é que a gente está olhando. A NR1, apesar de a gente ter uma plataforma de treinamento, ela não está ainda, e nós vamos tentar mantê-la o máximo na parte presencial. Ela ainda não está na nossa plataforma digital, porque a gente entende que, principalmente nesse início, é importantíssimo a gente olhar no olho, pegar na mão, entender onde é que o cara tá olhando, onde é que as mulheres estão, principalmente nesse momento, né? Pautado até no que a Rafa trouxe para a gente aqui. É uma atenção especial que a gente está dando para essa turma, e está sendo fantástico ver eles recebendo a gente e dizendo assim, poxa, que legal, como é que é diferente a gente chegar e ouvir mais do que... Hoje eu quero ouvir você faz o quê? O cara estranha. Eu falo, eu sou o Bruno, eu gosto de pescar, tocar violão. O cara fica esperando eu falar se eu sou pós-graduado em alguma coisa, né? E tá sendo muito bacana. Convido vocês a participar dessa iniciativa também. Bom, o meu arroba é Rafa Maranha, com PH. E fiquei muito feliz com esse convite. Eu já falo muito sobre saúde mental, burnout, falo nas minhas redes sociais, acho que até por isso que me indicaram para você, né? E o que eu posso falar para quem passou por uma situação ou está passando por uma situação, né, de esgotamento por conta de trabalho, é procurar ajuda. Eu demorei um pouquinho para procurar, mas eu sempre falo isso, que foi fundamental ter uma frente multidisciplinar para me ajudar e eu entender que não era só um psiquiatra com remédio, ou só uma terapia uma vez por semana, ou só uma nutricionista uma vez por mês. Não. Lógico, falando do alto do privilégio, que eu tive condição de arcar com todos esses cursos, a gente sabe que não é barato, mas ter uma ajuda multidisciplinar fez total diferença. Para eu me autoconhecer, para eu conseguir sair do lugar que eu estava, para eu conseguir novamente enxergar o trabalho de forma valorosa, de forma que agrega na minha vida, né? E não ficar mais paralisada ali na frente das situações ou chorando, porque realmente isso foi para outros setores da vida, não ficou só no trabalho. Então, para as pessoas elas despertarem para isso, para elas buscarem autoconhecimento, mas não só em uma frente, em todas as frentes, né? Buscarem profissionais capacitados e ressignificarem essa relação com o trabalho, que não é só sobre a empresa, né? Eu acho que é mais sobre a gente, igual a gente falou aqui. E é isso, tô lá no Instagram compartilhando meu trabalho com maquiagem, as coisas que eu gosto, meus A hobbies. gente tem 100 pessoas em comum. É Acabei de ver. mesmo? 99, Isso, né, agora. gente. Mas agora que o Bruno vai Isso é seguir a gente, Juliana. vai dar 100. Já vou colocar Vai. aqui agora. De bater Muito bom. mais esse recorde. Muito bom. Quero agradecer vocês mais uma vez, né? Foi difícil conseguirmos executar esse podcast, mas eu tinha certeza que essa discussão ia ser rica, assim, por isso que eu fui insistente com a Nath. Foi muito bom, gente. Maravilhosa. Valeu muito a pena. Então, muito obrigada. E como recado final, eu quero deixar assim a reflexão para o empresário. Você falou sobre a viagem, tem gente que coloca espaço de descompressão, mesa de ping-pong e tal. Cara, isso é o plus. Faz o básico, sabe? É verdade. Faz o Exatamente. básico bem feito. Olha no Porque olho. se você coloca a mesa de ping-pong da viagem e chama o outro de burro, não tá valendo de nada, tá rasgando dinheiro. Uhum. Então, se você fizer o mínimo, olhar para a sua realidade e começar do pouquinho, né, já é olhar para... Entra na terapia, acho que é o primeiro ponto, né? Entra na terapia, começa a olhar para dentro, e aí depois você leva essa cultura para os seus Para de colaboradores. se pautar pela sua própria régua, né? Que eu acho que líder e Exato. CEO tem muito isso, né? Eles olham, mas eu Exato. aguentei porrada. Mas é um pouco eu... dessa dificuldade de, você falou essa expressão, de se olhar em outra perspectiva, olhar em outra perspectiva. E para a pessoa física, né, eu acho que o meu recado final é isso que o Bruno falou, que é defina os teus valores, para você saber até onde é aceitável e o que não é aceitável. E as redes sociais, a rede social da Propósito é @propósitoaceleradora, já pode seguir, que agora a gente vai ter Deixa eu ver se 101 eu já pessoas devo em comum quando vai conseguir. 101. @propósito aceleradora, propósito com o M. E a minha rede social é eu, Cintia Antunes.
Muito obrigada, pessoal. Muito Amei. obrigada a vocês que Já seguia assistiram. Já seguia. Obrigada a vocês que assistiram e a gente se vê no próximo episódio. Valeu. Valeu. Carry the hurt when it gets too hard. Pick it up, dust it off when I fall down.